Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sinceramente. E a última fase da Lua chegou. É a Lua minguante, que acontece nos signos de Capricórnio, no dia 2 de abril de 2024, à meia-noite, 14 minutos, mais ou menos, horário de Brasília, certo? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Eu sempre trago, vocês lembram que eu sempre trago a- o ciclo todo da Lua para ir entrando na cabeça da gente. E sempre lembro também que nós estamos fechando agora, então, a alunação de peixes. E coisas que foram intencionadas lá em peixes, que talvez, né, quem sabe as pessoas intencionaram ser mais empáticas com as outras, intencionaram ser mais sensíveis, não ser tão, não cair tanto para o lado da ilusão. Então, muitas coisas podem ter sido intencionadas na lua nova que aconteceu no signo de Peixes, que eu vou deixar os vídeos para vocês assistirem, se não aqui em cima. Aqui embaixo, eu posso, na descrição, eu posso deixar os vídeos para vocês, porque então, nós já passamos dentro da alunação de peixes, passamos pela alunação de na lua crescente em Gêmeos, a lua cheia aconteceu em Libra e agora a lua minguante acontece em Capricórnio. A gente sabe que a lua nova, a gente planta sementinhas, na lua crescente elas vão crescendo, a lua cheia traz uma clareza com relação à possibilidade de executar ou não também, né? As intenções que a gente colocou ali na lua nova, e agora em Capricórnio, não. E agora, na lua minguante, a gente se recolhe um pouco, a gente reflete sobre todas as outras lunações, as características que elas nos trouxeram, lembrando sempre que estamos tratando da lunação de peixes, e ela vai nos preparando para a próxima lunação. Então, ela é um fechamento, certo? Vamos lá, então. Aqui estamos, então, né? Óbvio, opa, ali. Na alunação de Capricórnio, como eu já falei, todo esse contexto aí para vocês, e eu escolho alguns aspectos para a gente trabalhar. Não dá para trabalhar com todos os aspectos. Então, eu escolho alguns e nesse mapa, o que me chama atenção, na análise de outros astrólogos, vocês podem até perceber o enfoque deles é outro, é diferente. Mas então, esse é o meu enfoque, certo? Tem aspectos que de repente eu vou citar aqui que não são citados por outros astrólogos que citam para eles, a intuição deles remete eles para focar em determinados aspectos. Eu achei tão interessante que tanto o Sol quanto a Lua, como são os luminares, né, é o que está mais envolvido na questão das lunações, eles têm aspectos muitíssimo desarmônicos com aquele planeta que fala sobre as nossas feridas emocionais e possibilidades de cura, que é o Quiron. Então, o Sol tem uma conjunção, ele está conjunto, ele está bem pertinho de Quiron, onde está aqui, o Sol está aqui. O Sol está bem pertinho de Quiron, aqui não parece, né? Mas como o Sol está a 12 graus de Áries e o Quiron está a 19 graus de Áries, configura uma conjunção, certo? Então, é desafiador sim. E o Sol também está em conjunção com o nó do norte. O nó do norte é a ponta para o que a gente tem que fazer essa semana. E vocês sabem que essa semana ela não é sozinha. A gente já vem vivenciando as semanas anteriores e ela só compõe mais uma etapa da nossa vida, mais um capítulo da nossa vida que vai
tendo outros capítulos daqui para frente, certo? E o nó do sul são os nossos apegos, são aquelas questões que a gente já tem, já é acostumado a agir daquela forma e não consegue de repente não consegue agir diferente. Então eu vou focar nesses aspectos. Temos sim aspectos harmoniosos, podemos ter uma flexibilidade, podemos, diante de todos esses aspectos desarmônicos que eu vou falar, nós podemos ter uma flexibilidade e uma facilidade em falar, em expor as nossas emoções aos outros, um otimismo também, né, que a gente também tem que cuidar para não exagerar, para não ser excessivamente otimista, excessivamente positiva, mas é positivo sim, porque é um contato harmonioso que a Lua faz com Júpiter, então isso traz para nós um sentido mais positivo de fé, de confiança, também Lua sextil Saturno, que segura um pouquinho, que nos ajuda a controlar as nossas emoções, e a Lua também em trígono com o Urano. O Saturno nos ajuda a controlar, a disciplinar as nossas emoções, e o Urano vem percebendo ou fazendo com que a gente perceba que tipo de reações emocionais a gente pode e precisa mudar. Certo? Isso só falando da Lua. Fora que Vênus ainda continua fazendo um aspecto harmonioso com Urano, então os nossos valores, tanto a nível pessoal, quanto a nível de relacionamentos, quanto a nível de valores financeiros, pode estar mudando o foco. Nós ainda temos a conjunção do Marte com Saturno, algumas delas eu já falei em vídeos anteriores, eu vou deixar os vídeos anteriores aqui. O Saturno está em sextil com Urano, e isso também ajuda a gente a fazer mudanças com uma estrutura, com uma base firme, fixa, com otimismo, com capacidade de concretizar. Então, isso nessa semana a gente conta com esses aspectos positivos e mais o aspecto positivo, extremamente positivo, que fala da nossa transformação, de transformar os nossos aspectos femininos, ânima, a nossa ânima, tanto nas mulheres quanto nos homens, transformar os nossos conceitos de o que é um feminino, como se reage de forma mais feminina, ou seja, como acessamos aqueles sentimentos mais elevados, aqueles sentimentos mais amorosos, mais diplomáticos, mais característicos da Libra, né? Porque é Vênus, certo? Então, vou começar com o Sol nodos, certo? Ele está em conjunção com o nó do norte e ele está em oposição ao nó do sul, o Sol. Então, quando um planeta está em conjunção com o nó do norte e em oposição ao nó do sul, geralmente isso indica uma configuração astrológica bastante significativa. Por quê? Porque pode influenciar a nossa vida e o nosso desenvolvimento pessoal. Então, nessa semana, é isso que está envolvendo a possibilidade de nós nos desenvolvermos enquanto pessoas ou não, com esse aspecto da conjunção do Sol com o nó do norte, certo? Os nodos lunares, tanto o nó do norte quanto o nó do sul, eles na realidade são pontos. Eu até trouxe aqui para vocês. Vamos dar uma olhada, ó. Eles são pontos, só para a gente entender. Eles não são planetas, eles são pontos matemáticos que são calculados na órbita, em função, né, da órbita lunar, que indicam as posições onde a órbita da Lua intercepta a eclíptica, a trajetória aparente do Sol na esfera celeste a partir da
Terra, né? A partir da perspectiva da Terra. Então, olha só, a Lua vai no seu movimento ao redor da Terra, sem falar que ela também faz o movimento ao redor dela mesma, né? E aqui, claro que a gente sabe que a eclíptica, ela é um movimento aparente do Sol, né? Não é o Sol, a gente sabe que não é o Sol que se movimenta, é a Terra. Então, eu trouxe aqui para nós esse mesmo exemplo, colocando a órbita da Terra ao redor do Sol e da Lua aqui, ó. A Lua com a sua órbita e onde essas órbitas, a órbita da Lua ao redor da Terra e a órbita da Terra ao redor do Sol se encontram, aqui então se encontram o nó do norte e o nó do sul. Os nodos, então, eles são sempre associados ao karma, ao destino e ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, é bastante importante Sol e Lua nessa semana, fechando a alunação de Peixes, estarem em contato desafiador com com os nodos, certo? Então, o nó do norte, vamos voltar aqui. O nó do norte, ó, o nó do norte, ele é associado ao futuro, ao crescimento, às lições a serem aprendidas e aos desafios a serem enfrentados para a gente conseguir chegar e executar a missão que a gente veio executar nessa existência. E o nó do sul, ele é associado ao passado. Ao passado, aqui dentro estão todas as nossas experiências passadas, certo? Então, o nó do sul é associado ao passado, às qualidades e padrões confortáveis, mas que podem representar limitações para o nosso crescimento. É a famosa zona de conforto. A gente se comporta daquele jeito, foi formatado a se comportar daquele jeito nessa vida, já viemos de vidas passadas com tudo isso pronto e eles podem então estar impedindo a nossa evolução, que a gente cumpra a missão que o nó do norte é que nos dá. Então, cada um tem que olhar. Agora, o nó do norte está em Áries e o nó do sul está em Libra, mas cada um olha no seu mapa onde está o seu nó do norte, que é lá que é a missão de vida, e onde está o nó do sul, que são os desapegos que a gente precisa empreender, ou aquelas características positivas que a gente já traz, que a gente pode usar, certo? E o sol, né, tá aqui, ele representa a essência do nosso ser, a nossa identidade central. Ele é a expressão do nosso ego, ele é a expressão do nosso ego. Ele governa a nossa vitalidade, a nossa consciência e a nossa busca por autenticidade. Então, o Sol agora está em Áries. Pessoas podem ter no seu mapa, o Sol em Capricórnio, o Sol em Gêmeos, o Sol em Aquário. Então, dependendo de onde o Sol está no mapa, ele vai atuar trazendo ou buscando trazer a essência do ser dessa pessoa, a identidade central dessa pessoa e a expressão do ego dessa pessoa. Ele vai trazer a vitalidade, a consciência e a busca por autenticidade, independente do signo onde ele esteja. Certo? Então, nessa semana, pessoal, com essa conjunção do Sol com o nó do norte e a oposição do Sol com o nó do sul, pode indicar para a gente, pode estar indicando para a gente que a expressão do nosso eu
que é representada pelo Sol, né? Ela poderá estar intimamente ligada ao nosso propósito de vida e crescimento pessoal, que é representado pelo nó do norte. É uma semana, mas é uma semana para a gente aproveitar isso, pessoal, porque ela está ligada realmente ao ela vai estar ligada ao nosso eu e ao nosso crescimento pessoal, que é o nó do norte. Mas a gente pode enfrentar desafios ou resistências relacionadas aos padrões antigos e aos hábitos arraigados, certo? Que é a representação do nó do sul aqui, que é a representação do nó do sul. Então, os nossos padrões que estiverem muito arraigados, eles podem simplesmente criar obstáculos para a nossa desenvoltura com uma assertividade maior essa semana, porque o Sol está em Áries, certo? A Lua também faz, então, eu também não falei aqui do Quirón, né? O Quirón pode trazer para nós feridas na área da nossa autoestima, da nossa representatividade no mundo, da nossa identidade, mas sempre pensando na cura, certo? Então, agora, a Lua, na astrologia, que de novo eu vou falar um pouquinho sobre o nó do norte e o nó do sul, né? Na astrologia, só para a gente fixar. Na astrologia, então, o nó do norte e o nó do sul são pontos calculados na órbita, que eu já falei para vocês, né? E são considerados de grande importância, né? O nó do norte representa, então, a direção para a qual nós estamos evoluindo e as lições que precisamos aprender nessa vida ou, no caso, nessa semana, certo? Enquanto o nó do sul indica as energias e padrões que já dominamos em vidas passadas, mas que podem representar desafios ou tendências que precisamos superar nessa existência. Então, nós precisamos pensar nisso essa semana, porque vai estar muito em foco, e os focos são Áries e Libra, certo? A nossa independência, a nossa assertividade, o nosso impulso para ação e o nosso lado diplomático que pede equilíbrio nos relacionamentos, mas que também não pode ficar muito subserviente aos outros. Então, vamos voltar aqui. Quando a Lua está em quadratura com o nó do norte e quadratura com o nó do sul, isso obviamente sugere um aspecto desafiador entre as nossas necessidades emocionais e instintivas, que é a Lua, e o nosso caminho de crescimento e evolução nessa semana, ou nessas existências que são os nodos. E uma quadratura é um aspecto astrológico que indica tensão, indica desafio e a necessidade de integração. Então, a Lua em quadratura com o nó do norte e com o nó do sul pode indicar uma luta entre as demandas emocionais imediatas e o chamado para crescer e evoluir em direção ao que é melhor para nós em um nível mais profundo. Pode ser necessário fazer ajustes entre o que queremos emocionalmente e o que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós precisamos ter esse feeling. Eu quero, né, ficar aqui com a minha família, né, Lua? Ficar aqui com a minha família, seguir esses passos, seguir o ritmo da família, mas de repente essa não é a missão de vida. A gente tem que dar atenção para a família, mas a gente também tem que dar atenção para nós mesmos e para a missão de vida que nós viemos executar nessa existência, certo? Então, isso pode ser necessário, né, fazer esses ajustes e para que nós possamos crescer e nos desenvolver espiritualmente.
Por outro lado, a quadratura aí, com o nó do sul, pode indicar que as questões emocionais do passado, representadas pela Lua, estão causando obstáculos. Eu falei isso, né? Estão causando obstáculos para o nosso crescimento e evolução. Pode ser necessário resolver questões emocionais não resolvidas ou padrões de comportamento do passado que estão nos impedindo de avançar. Então, talvez seja necessário a gente até procurar uma terapia ou algum terapeuta, algum psicólogo que faça para nós o papel de escuta terapêutica, para nos ajudar a lidar com o passado e presente, para a gente poder seguir adiante, certo? E também envolvendo terapias, a Lua tá aqui, ó, em quadratura com o Quirón, né? Então, nessa semana, essa quadratura da Lua com o Quirón, ela pode indicar para nós uma sensação de vulnerabilidade emocional e profundas feridas. Algumas coisas acontecem, experiências, pessoas falam alguma coisa para a gente que acordam feridas que estavam adormecidas ou feridas que não estavam adormecidas, que estão bem acordadinhas ali, né? Feridas que podem e estão relacionadas às nossas emoções e à conexão que nós tivemos ou ainda temos com a nossa mãe ou com quem fez o papel da maternagem para nós. E também com figuras, pode estar conectada, né, com figuras que se conectaram ou ainda se conectam conosco, figuras femininas que se conectaram ou ainda se conectam com outros. Então a gente tem que observar o quanto o nosso relacionamento com a mãe, a nossa mãe, vamos avaliar o relacionamento com a nossa mãe, por isso que de repente uma escuta terapêutica é bastante importante. Então, só repetindo, podemos buscar um terapeuta que vá nos ajudar a entender e a trabalhar com essas questões emocionais mal resolvidas, que trazemos conosco há um bom tempo e sempre que tem uma configuração propícia, elas emergem, sabe? Então, não vamos deixá-las sem trabalho, vamos trabalhá-las nessa situação aqui de Lua Quirón, né? Ao invés de essa semana nós vermos as situações como uma sentença de sofrimento permanente, nós podemos encará-las como uma oportunidade de crescimento pessoal e cura. A gente pode trabalhar a nós mesmos e isso pode nos ajudar a superar as feridas e construir uma resiliência emocional. Então, feridas sempre vão acontecer, problemas sempre vão haver. Essa forma de que nós reagimos com relação às situações que nos rodeiam, sempre vão buscar no passado uma fórmula já pronta para reagirmos, e é essa fórmula pronta que a gente está nessa semana tendo uma grande oportunidade de modificar. Certo, pessoal? Então, eu falei nos aspectos harmoniosos que a gente pode se apegar, certo? Podemos fazer mudanças em relacionamentos, podemos fazer mudanças de forma concreta, usando novas ideias, usando um otimismo, podemos ficar mais confiantes no Ser Supremo, porque a Lua está em trígono com Júpiter, então isso nos ajuda a enxergar o mundo, a enxergar as emoções e até mesmo os aspectos desafiadores com algum sentido, porque sempre tem algum sentido.
Sempre nós vivenciamos as situações e elas têm sentido por mais desafiadoras que elas sejam. Só que a gente tem que perceber isso, a gente tem que buscar o sentido. E se a gente busca o sentido, daí a gente não vai ficar só achando que a gente só vive situações de sentença de sofrimento e dor, certo? A gente vai transcender esse pensamento. Ok, pessoal? Então, isso eu achei bastante importante para a gente conseguir concluir essa alunação de peixes e, ao mesmo tempo, conseguir colocar aspectos muito positivos dentro daquelas situações mais desafiadoras. Conseguir equilibrar, ok? Então, por enquanto era isso. Até mais. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Eu só tenho que agradecer. O canal cresce lentamente, mas ele está crescendo e eu agradeço muito as pessoas que sempre assistem os vídeos. Ok? Podem compartilhar os vídeos, podem se inscrever no canal, podem ativar o sininho das notificações, porque nem sempre eu consigo um horário fixo para estar postando os vídeos. Então, estejam aqui com a gente. Gratidão infinita para todos e todas. Até mais.